Olá, internautas! Vamos iniciar a aula 4 do curso de Astrologia EAD do professor Adalberto Pessoa. E o tema de hoje vai ser as qualidades primitivas da astrologia. Então, vamos começar. Em alguns sites de astrologia, canais e cursos de astrologia que vocês encontrarem por aí, vocês vão encontrar professores de astrologia, astrólogos youtubers, falando que os conceitos mais básicos da astrologia, os conceitos mais iniciais da astrologia, são os ligados aos 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Para esses profissionais, a teoria dos 4 elementos seria a mais básica da astrologia, seria a primeira coisa que o aluno de astrologia teria que aprender. Entretanto, o que eu vou falar para vocês aqui é que tem uma teoria mais anterior ainda, mais básica, que o aluno de astrologia precisa aprender. E que, inclusive, é o que vai dar origem à teoria dos 4 elementos e também vai dar origem aos significados dos signos e dos planetas. Essa teoria mais básica, essa teoria mais inicial, se chama qualidades primitivas da astrologia. Gravem bem isso, essa teoria ela é muito importante, porque é ela que dá origem à teoria dos 4 elementos, é ela que dá origem aos significados dos signos, e é essa teoria que dá origem ao significado dos planetas tradicionais até Saturno. E como a maioria dos astrólogos começam suas teorias de astrologia, seus cursos de astrologia, através da teoria dos 4 elementos, é muito difícil achar um bom material sobre as qualidades primitivas da astrologia. Mas vejam, está errado. A primeira teoria da astrologia não é a dos 4 elementos. Anterior a ela tem as qualidades primitivas da astrologia. E é isso que a gente vai tratar agora nesse vídeo. As qualidades primitivas da astrologia são quente, úmido, frio e seco. Daqui a pouco eu vou explicar o que são essas qualidades, qual o significado de tudo isso. Mas a aula 3, para quem assistiu, foi sobre história da astrologia. E para falar das qualidades primitivas da astrologia, eu preciso resgatar alguns aspectos históricos. Esse conceito das qualidades primitivas da astrologia é muito antigo, ele remete aos fundamentos da astrologia tradicional. Os primeiros astrólogos, eles eram observadores da natureza, viviam num meio rural, tá? Aí eu tô falando de astrólogos da antiga Mesopotâmia, do Egito Antigo, de civilizações anteriores à própria Grécia Antiga. O astrólogo de hoje ele é muito diferente de um astrólogo antigo. A maioria dos astrólogos de hoje contam com a ajuda de programas de software, nem sequer observam o céu. Observam o céu que aparece no computador, né? Que é simbolizado no computador. Mas os astrólogos antigos, de mais de 3, 4 ou 5 mil anos atrás, eram pessoas que observavam a natureza. Muitos desses astrólogos eram agricultores. Aliás, a atividade da agricultura tem muito a ver com o desenvolvimento da astrologia. A astrologia de 4 ou 5 mil anos atrás era uma astrologia voltada para a sobrevivência. Nós precisamos entender que as civilizações daquela época não tinham as tecnologias que nós temos hoje. A observação do céu não era feita com telescópios, tá? Era feita a olho nu. Não existia eletricidade, não existia tecnologia da informação, nada disso como tem hoje. Então, essas civilizações antigas, né, as pessoas nessas civilizações antigas corriam muitos riscos, tá? Outra coisa, nessas civilizações eram muito comuns as guerras de conquistas de uns povos contra outros. Então a astrologia era muito utilizada para tentar prever terremotos, eventos climáticos,
problemas físicos da natureza. Também objetivava-se fazer previsões das melhores épocas para a agricultura. O próprio clima era previsto pela astrologia, mas a astrologia dessa época também era uma astrologia usada para prever guerras, resultados de guerras, né, resultados de combates, enfim. Mas, num primeiro momento, o foco é a observação da natureza para poder prever os eventos da natureza física, clima, acidentes, terremotos, enchentes, tudo que pudesse pôr em risco a vida das pessoas e também que pudesse interferir no cultivo da agricultura. Mesmo nos dias de hoje, eu já tive essa experiência, tá, de ter esse contato, tá, com pessoas que trabalham no meio rural. Normalmente essas pessoas fazem observações da natureza que uma pessoa da vida urbana não sabe fazer. Uma pessoa do meio rural sabe olhar a natureza, sabe olhar o ambiente e dizer se vai chover, se não vai, de que direção vai vir a chuva. Então, ainda hoje, pessoas que trabalham no meio rural, tá, com o tempo, elas desenvolvem essa prática de observar sinais da natureza e saber dizer, pelo menos, como que vai ser o clima nos próximos dias. Os astrólogos antigos, que também eram observadores constantes da natureza, sabiam prever até muito mais do que isso. Um parênteses eu vou abrir aqui. Isso que eu estou falando também é válido para as culturas da Índia e da China. No futuro, eu vou falar sobre a astrologia chinesa, e aí vocês vão ver isso. As observações que os astrólogos chineses faziam da natureza e dos elementos e dessas qualidades primitivas da astrologia ou da natureza, essas observações que os astrólogos chineses faziam, em muitos aspectos, eram parecidas com a dos astrólogos do Egito, com os astrólogos mesopotâmicos e, inclusive, com as observações dos astrólogos gregos do nosso mundo ocidental. Um fato importante que esses astrólogos antigos observavam eram as estações do ano. Hoje em dia se perdeu um pouco essa noção, mas a observação das estações do ano são essenciais para a astrologia. É a observação dessas estações do ano que, inclusive, dão esses conceitos iniciais, primordiais da astrologia, que são as qualidades primitivas. Estamos falando principalmente do hemisfério norte, tá? Quando eu falo dessas observações de astrólogos antigos. E aí, o que eles observaram em primeiro lugar? Bastante simples, bastante evidente, porém muito fundamental. Os astrólogos começaram olhando a primavera, caracterizada como sendo uma estação úmida, que vai ficando cada vez mais quente. Úmida porque chove muito nesse período, né? Nesse período da primavera. E ao longo da primavera, ao longo do tempo, ela vai ficando quente. O clima vai ficando cada vez mais quente. Então, de úmido passamos para a estação mais quente, tá? Cujo ápice é o verão. Quente, depois de um certo tempo, a característica marcante do clima se torna a secura. Aí nós já estaríamos na estação do outono. Depois de seco, então, passamos para a próxima estação marcada pelo frio, o inverno. E depois do inverno, reiniciamos o ciclo numa estação úmida, a primavera. Então fica esse ciclo constante, úmido, quente, depois seco e frio. Então vejam que eu falei que as qualidades primitivas da astrologia são quente, frio, úmido e seco. E essa descrição corresponde, a princípio, às estações do ano. A observação desse ciclo das estações do ano fez os astrólogos antigos criarem o próprio conceito de ciclo. Ao longo do desenvolvimento da astrologia, foi observado que tudo acontece em ciclos. Inclusive as previsões acontecem em ciclos. No futuro, vocês vão ver eu falando sobre isso. Nós, na nossa vida, temos ciclos de momentos muito bons, muito positivos,
temos ciclos de momentos ruins, momentos negativos, existe um meio termo entre ambas as coisas e esses ciclos vão se repetindo, vão se alternando. Fases boas, fases ruins, fases medianas, boas de novo, ruins, medianas e por aí vai indo. Uma pessoa pode estar num ciclo de um ano muito bom, mas no outro ano o ciclo pode ser ruim. E no outro ano pode ser mediano. E aí esse ciclo vai se repetindo ao longo do tempo, nas previsões. Mas os astrólogos antigos tiveram contato com esse conceito de ciclo a partir do transcorrer das estações do ano, daí eles criaram os conceitos das qualidades primitivas. Existe também o ciclo de dia e noite, que também ajudou a dar essa noção, esse conceito de ciclo, que é importante para a astrologia. E vejam, embora sejam observações muito simples, ciclo de dia e noite, ciclo de estações do ano, tá? Mas vamos pensar para a mentalidade daquela época, de 4 ou 5 mil anos atrás, tá? Então, as civilizações ainda estavam explorando e conhecendo o ambiente físico do cotidiano. Essa observação empírica, tá? Ela é uma observação concreta, empírica, né? Ela é bastante observável, é concreto, tá? Essas observações estimularam os astrólogos antigos a criar uma teoria de que existem vários ciclos na natureza, vários ciclos na realidade, que norteiam as coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida. E aí, o que os astrólogos antigos começaram a fazer foi investigar que ciclos seriam esses. Eles começaram a construir teorias sobre esses ciclos da astrologia. Nesse ponto que eu estou explicando para vocês, vocês não devem entender os astrólogos apenas como pessoas que olhavam o céu atrás dos astros, signos e tudo mais. Na verdade, num primeiro momento, nem existia o conceito de signos como nós temos, tá? Os astrólogos antigos, esses de 4, 5 mil anos atrás, eles olhavam só as estrelas. Não tinha nem o conceito de signos ainda, nem casas astrológicas, só o conceito de estrelas e planetas. Os planetas eles entendiam como estrelas que se movem no céu e que dava para enxergar a olho nu. A olho direto, a observação direta, você consegue enxergar até Saturno, como eu já falei em outros vídeos.